Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 2, e hoje vamos meditar os versículos 14 a 18, pensando no seguinte tema: um de nós. Para quem é mais das antigas aí já deve ter lembrado de uma música do Prisma Brasil, né, do coral, e eu roubei esse tema de lá mesmo. Que fala, né, que Cristo já nasceu, Deus se fez um de nós, uma música muito linda, né, sempre cantada nos natais, mas é uma verdade, né, Cristo se fez um de nós, e hoje vamos meditar sobre essa verdade maravilhosa para as nossas vidas. Abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, né, no seu celular, e mantenha ela aberta. Nós vamos expor esse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, embora nós não saibamos quem escreveu, né? Até hoje de manhã nós discutimos um pouco sobre isso aqui, mas a gente não sabe quem escreveu, mas nós vemos claramente que é uma carta inspirada, é uma carta que o Espírito Santo dirigiu mesmo, né? O Espírito Santo inspirou o autor a escrever. É uma carta muito importante da nossa Bíblia, do nosso Novo Testamento, e nela nós vemos o autor procurando encorajar os cristãos que iam ler essa carta, para que eles permanecessem firmes na fé, para que eles permanecessem obedientes nessa jornada deles aqui nessa terra. É possível nós percebermos aqui que o Espírito Santo, quando ele inspirou essa carta, ele queria deixar muito claro, não só para os cristãos daquele tempo, né, do primeiro século, mas também para todos os cristãos do futuro, inclusive eu e você, que a nossa vida não seria fácil. A nossa vida, ela tem sim as suas dificuldades. Naquele tempo estavam surgindo as perseguições aos cristãos. Os cristãos, eles eram presos, eles eram humilhados, eles chegavam a morrer, né, eram feitos de espetáculo para o mundo, né, lançavam eles ali no Coliseu, soltavam leões para poder devorar, né, homens, mulheres, crianças, prendiam os homens em cruzes ao redor de Roma inteira. Roma era iluminada através de cruzes que pegavam fogo, né, com cristãos ali, e esses homens não negavam a fé. Mas a preocupação aqui, né, era que, talvez vendo toda essa perseguição, talvez vendo todo esse sofrimento, alguns cristãos pensassem em desistir, em de repente não servir, né, não ser fiel, não dizer que é cristão, ou até mesmo alguns, né, que ouvissem a palavra e falaram: não vou entrar nessa aí não, senão eu vou me dar mal, né? E o autor aqui, ele vem mostrar que o melhor jeito de nós vivermos é vivermos pela fé. Mesmo que haja sofrimento, mesmo que tenhamos as dificuldades da vida. E ele vem nos mostrar isso, né, para nós não desistirmos, mas para aprendermos a viver pela fé, que é isso que vale a pena, né? Em toda a carta nós vemos um ensino forte em relação a isso, né, de que a fé, você ter fé não é você ser um torcedor, né, não é você torcer e ter uma esperança vaga, né, com relação ao futuro, uma esperança vazia, né? Você viver aqui nesse mundo, você vem para a igreja, você diz que serve ao Senhor, mas você cruza seus dedos e fica assim: tomara que Jesus exista mesmo, né? Tomara que quando eu chegar lá no final dos tempos, esse céu exista mesmo, porque eu abri mão de muitas coisas, né, na minha vida. Então tomara que não seja uma mentira, né? Quem é cristão, quem tem fé, não deve viver dessa forma, né? Tomara, né? Ficar torcendo, né? Tomara que seja verdade, tomara que Deus exista mesmo. Quem é cristão, quem tem fé,
tem a certeza disso. E você deve conhecer, né? Primeiro, lá em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo já diz que a fé é uma certeza, né, das coisas que nós não vemos, é uma convicção daquilo, né, que nós esperamos, daquilo que nós não podemos ver. É uma certeza, né? Não é uma torcida, é uma certeza, não é uma esperança vazia. E desde o início aqui da carta aos Hebreus, ele vem nos dar motivos para termos essa certeza. Como é que a gente vai ter certeza se nós não conhecermos, se nós não tivermos motivos? Então ele vem dar aqui os motivos, né, para nós termos essa fé verdadeira. E embora, né, algumas pessoas digam que são pessoas cheias de fé, até hoje de manhã também eu comentei sobre isso, né? No nosso mundo aqui, na nossa sociedade, temos pessoas cheias de fé, né? Tem pessoas que têm fé na humanidade, tem pessoas que têm fé na natureza, tem pessoas que têm fé nas estrelas, na lua, né, em signos. Mas a Bíblia nos diz que a única fé verdadeira que nos conduz para a salvação é a fé em Jesus Cristo. E nós não podemos ter fé em Jesus Cristo se nós não conhecermos a Ele. Nós não vamos ter essa convicção, nós não vamos ter essa certeza, se nós não entendermos quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez e o que Ele continua fazendo nos dias de hoje. Por isso que, se você pegar para ler ali a carta aos Hebreus, desde o início, ele vem mostrar, em primeiro lugar, que Jesus Cristo ele é a própria revelação de Deus, né? No versículo 3, ele vai dizer aqui que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo, ele não é assim um homem iluminado que veio a essa terra, né? Ou ele era um anjo, né? Um ser espiritual bonitinho. Ele é o próprio Deus, né? E desde o início o autor ele vem procurar fazer essa diferenciação. Ó, Jesus Cristo ele não é um anjo. Jesus Cristo ele é muito acima dos anjos, né? Ele se assenta no trono, né? Ele se assenta à destra de Deus, né? Porque alguns ali também procuravam se desviar da doutrina do cristianismo e procurar adorar anjos, né? Procurar florear um pouco mais o cristianismo, né? Mas o autor vem mostrar que não, temos que adorar Jesus Cristo, que é superior aos anjos, é o único Deus, né? Ele é o único a quem o Pai disse assim, ó, senta aqui à minha direita e eu vou colocar todos os inimigos como estrado nos teus pés, né? Então ele, desde o capítulo 1, ele vai fazendo essa diferença, né? Mostrando que Jesus Cristo ele é diferente dos anjos. E aí chega no capítulo 2, ele vem mostrar algumas características maravilhosas que também diferem Jesus dos anjos, né? E nós precisamos entender, meus irmãos, que toda essa mensagem aqui não fica só para os cristãos lá do passado. Ela é muito importante para os nossos dias também, muito importante para a nossa vida, né? A Bíblia ela é viva e eficaz. Ela não envelhece, ela não morre, né? E ela continua sendo eficiente para as nossas vidas. Todos os cristãos de todos os tempos passam por dificuldades, todos os cristãos passam por lutas, por perseguições. Nós enfrentamos as doenças, nós enfrentamos a morte, nós enfrentamos o luto, né? A perda de alguém. Mas mesmo assim, nós temos um motivo concreto para vivermos com esperança nesse mundo. Nós temos razões suficientes para sermos pessoas cheias de fé, da fé verdadeira. E a nossa razão é, Jesus Cristo veio a esse mundo. Essa é a razão para termos fé. E é isso que nós celebramos nesse mês de dezembro, nesse Natal. E é isso que a igreja do Senhor Jesus celebra todos os domingos, em todos os dias da nossa vida. Que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo veio ao nosso mundo. O nosso Deus não nos abandonou na nossa condição de pecaminosidade. Ele não nos deixou falar assim, agora vocês são os meus inimigos, então vocês que fiquem aí largados, eu não quero mais saber de vocês. Não, Jesus Cristo ele veio ao nosso mundo, ele se tornou um de nós, e nós celebramos isso. Nós celebramos esse ato maravilhoso de amor, porque ao vir a esse mundo aqui, Jesus Cristo, ele abriu assim a oportunidade, né, de vários ministérios dele, né? E várias oportunidades para nós também, que nós precisamos entender, e encher o nosso coração com essa esperança viva, com essa fé verdadeira, ao conhecer aquilo que Jesus Cristo fez, e aquilo que Ele continua fazendo. Então eu gostaria de olhar aqui para esse texto, e destacar 3 funções, que o texto aqui nos mostra que Jesus Cristo teve, que Jesus Cristo começou a ter, ao vir aqui ao nosso mundo.
a partir desse nascimento dele, ele passou a ter algumas funções que são de extrema importância para a nossa vida, né? E a primeira função que o texto nos mostra é que Jesus Cristo, ele se tornou o nosso irmão. Jesus Cristo, ele é o nosso irmão. Versículo 14, está com a sua Bíblia aberta? Leia comigo aí mais uma vez. Diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha que maravilhoso isso, né? A primeira função que nós podemos perceber aqui nesse texto é aquilo que nós procuramos lembrar em todos os natais, né? Jesus Cristo veio ao nosso mundo, Jesus Cristo se encarnou, ele se tornou gente, ele se tornou como um de nós. E embora a tentativa do mundo seja tentar tirar o foco disso, né? E nós temos aí natais cheios de festas, né, de fim de ano, de amigo secreto. Natal significa viajar, Natal significa ver a família, né? O mais importante do Natal é você estar com a sua família, né? Natal significa Papai Noel, significa trocar presente, né? Mas nós sempre procuramos mostrar isso, né? O que significa o Natal? Que Jesus nasceu, né? É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos, é isso que deve estar bem claro na nossa mente, né? Agora, nós precisamos procurar entender o que significa isso. Ah, beleza, Jesus nasceu, Jesus veio ao nosso mundo, né? O que isso significa? Em primeiro lugar, significa que Jesus Cristo, ele não foi criado naquela noite, né, onde ele nasceu, ou, né, quando o Espírito Santo concebeu ali Maria. Jesus não foi criado naquele momento, né? A Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo, ele sempre existiu. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, e para ser Deus, ele tem que ser eterno, ele não tem começo e nem fim, ele sempre existiu. Jesus, ele não está preso ao tempo, né? Ele criou o tempo, né? Não o tempo é maior do que ele, né? Mas ao comemorarmos o Natal, estamos celebrando essa atitude maravilhosa de Jesus Cristo, né? De sair lá da eternidade e entrar no tempo, de sair da sua glória e vir para esse mundo aqui que está manchado pelo pecado, esse mundo cheio de sofrimentos também. E o apóstolo Paulo, ele descreve, né, essa vinda de Jesus Cristo de uma forma maravilhosa. Um texto tão conhecido também, Filipenses 2, os versículos de 6 a 8, que diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, quando a Bíblia diz aqui que Jesus se torna nosso irmão, né, nós estamos lembrando que antes, ele estava em uma situação privilegiada, longe de qualquer sofrimento, de qualquer dor, né? Ele estava lá na glória, e ele abre mão disso tudo, para se tornar um ser humano, né, para ter algumas limitações, para habitar nesse mundo pecaminoso. Ele vem aqui como um servo sofredor, né? Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Principalmente no Natal, ele já chegou aqui sofrendo, né? Não tinha nenhum lugar para ele nascer, né? Um bebezinho que teve que dormir num berço de palha, né? E passou por diversos outros sofrimentos, né? Então é maravilhoso nós vermos esse ato de amor do próprio Deus, que abre mão da sua própria glória, por amor a nós, para se aproximar de nós, né? Deus nos criou para servir a Ele, mas nós viramos as costas para Ele. Desde lá do Jardim do Éden nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos afastamos da glória de Deus, nós merecíamos a perdição eterna, mas por amor, desde lá do Éden também, Deus já promete a solução. O ser humano, ele precisava pagar a sua própria dívida, né? Uma dívida que nunca poderia ser paga, porque todos nós ainda somos pecadores, nós somos imperfeitos. Como é que um ser humano vai poder pagar essa dívida? Então Deus providencia essa solução. Jesus Cristo se torna um humano perfeito, que pode sim pagar essa dívida por todos nós. Ele nunca deixou de ser Deus,
mas é algo difícil de nós entendermos, mas que nós precisamos aceitar pela fé. Mas que Jesus Cristo, Ele continua sendo 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. Ele não foi mais ou menos homem, né? Talvez você pense, Jesus Cristo veio, mas Ele não foi assim tão humano, que nem eu sou humano, né? Não, Ele foi 100% homem. Ele viveu da maneira como eu e você vivemos, né? E Ele foi o único ser humano obediente e perfeito que poderia então pagar o preço dos nossos pecados, cumprir então a justiça de Deus. Então essa é a melhor notícia que nós poderíamos receber, né? Em Natal a gente pensa tanto em presente, né? O que será que eu vou ganhar? Você já pensou que você vai comprar para os da sua casa, para sua esposa, para o seu esposo? Já pensou já o que vai dar de presente para a esposa? A gente só fica, né? O que eu vou ganhar esse ano? Mas o melhor presente que a gente já recebeu, né? É a salvação, é a vinda de Jesus Cristo aqui para o nosso meio, né? Para habitar no meio de nós. E ao viver no nosso meio, Ele se mostrou apto para a segunda função aqui que o texto nos mostra, que é Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Versículo 17: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha que maravilhoso isso, né? Mostrando aqui essa nova função, né? Aqui o autor aos Hebreus, ele tem esse costume, né, de mencionar muito o Antigo Testamento. E ele nos lembra aqui do período lá do tabernáculo, né, do período dos sacrifícios que deveriam ser feitos, que Deus exigia, né, para que os pecados fossem perdoados. Era necessário matar, né, sacrificar animais, mas esses animais não podiam ser qualquer animal, né? Existiam ali os animais corretos, né, para cada tipo de sacrifício, e tinham que ser perfeitos, né, com boa saúde, com boas condições, até uma certa idade, sem manchas nem nada, né? Tinha que ser um animal perfeito. Era sombra, né, do sacrifício de Jesus Cristo, apontava já para o sacrifício de Jesus Cristo. E lá nós lembramos também da figura do sumo sacerdote, né? Existiam os sacerdotes que ajudavam ali nos sacrifícios, eram vários sacerdotes, mas existia um sumo sacerdote, né, que o primeiro foi Arão, o irmão de Moisés. E o sumo sacerdote, ele oferecia ali aquele sacrifício anual, né? Primeiro ele oferecia um sacrifício por ele próprio, para ele se purificar, ele se lavava ali, né? Colocava a roupa especial dele, e depois ele oferecia um sacrifício em prol do povo inteiro, né? Apresentava o povo diante de Deus, e era o único que podia entrar lá na câmara, lá do Santo dos Santos, né? Para poder aspergir o sangue ali em cima da Arca da Aliança. Só ele podia entrar. Qualquer um que tentava entrar lá, né, alguns tentaram entrar e foram fulminados, né, morreram na hora. Só o sumo sacerdote podia entrar lá na presença de Deus, onde estava a glória de Deus, e apresentar esse sacrifício em favor dos homens, né, em favor de todo o povo. Então a Bíblia diz aqui que Jesus Cristo tomou esse papel, né? Passou a ter essa função depois que Ele veio ao nosso mundo. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, e o melhor sumo sacerdote que já existiu e que existirá. Em primeiro lugar, porque Ele se tornou um de nós, né? Então Ele poderia nos apresentar a Deus. Como Ele era um de nós, Ele era humano, Ele poderia nos apresentar a Deus. Nenhum anjo poderia vir e apresentar o povo a Deus, né? E pedir perdão para o Senhor, apresentar um sacrifício. Anjo nenhum poderia fazer isso. Só um ser humano, e Jesus Cristo pôde então ocupar essa função. Em segundo lugar, porque Ele era um sumo sacerdote que não tinha pecados, Ele não precisava se purificar, né? Ele estava completamente apto para ir até o Pai e apresentar o sacrifício perfeito. E em terceiro lugar, porque Ele apresenta esse sacrifício perfeito na presença do Pai. Ele é o sumo sacerdote e Ele mesmo é o sacrifício. Ele se oferece como sacrifício, né? Ele é o Cordeiro perfeito, cujo sangue é poderoso para pagar o pecado do mundo inteiro. Então é interessante nós notarmos aqui duas características, né? Aí no versículo 17, duas qualidades desse sumo sacerdote. Ele diz que é um sumo sacerdote misericordioso e fiel.
são duas qualidades que nos mostram o relacionamento de Jesus, né? Em primeiro lugar com os homens e em segundo lugar para com Deus. Quando nós vemos aqui que Ele é misericordioso, essa misericórdia reflete em nós, né? Deus não precisava que Jesus Cristo fosse misericordioso com Ele, né? Deus não precisa de misericórdia, nós que precisamos, né? Precisamos desesperadamente da misericórdia, né? Na quarta-feira nós falamos aqui, nós meditamos sobre a misericórdia, né? Que a misericórdia é nós não recebermos aquilo que a gente merece receber. Nós merecemos a morte eterna, porque somos pecadores, mas pela misericórdia de Deus a gente não recebe essa misericórdia, né? Aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus, né? Então nós precisamos lembrar que Deus é justo, né? Deus, Ele não fecha os olhos para o nosso pecado. Deus não faz vistas grossas, né? Deus fala assim, vou fazer de conta que não vi esse pecado, né? Vou deixar passar o pecado de vocês, pode vir aqui para o céu. Não, por Ele ser justo, a nossa dívida teria que ser paga, e o nosso sumo sacerdote apresenta então, né, essa justiça. Então Jesus, Ele consegue, né, apresentar essa justiça e ao mesmo tempo oferecer a misericórdia dele para nós. E a segunda qualidade aí do sumo sacerdote é que ele é fiel, né? Aqui retrata o relacionamento dele com o Pai, que Jesus Cristo, ele foi 100% fiel a Deus Pai. Ele foi completamente obediente, sem erro, sem culpa, sem desvio. Então é o único apto a nos perdoar, a apresentar esse sacrifício. Por isso que a Bíblia nos fala, né, um versículo também tão conhecido, vamos lá, passa aí para mim, Bruno, acho que está fraco aqui a bateria. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já entendeu por que esse versículo fala de fiel? Por que Ele é fiel e justo, né? Por que isso? Ele é fiel, porque Ele é fiel a Deus, Ele cumpriu ali a exigência, Ele foi o único obediente, Ele foi o único justo, Ele foi fiel a Deus, e Ele também é fiel a nós, né? Ele é digno da nossa confiança. Se Ele promete perdoar o nosso pecado, nós podemos ir a Ele, pedir perdão, nos arrepender diante dEle, porque Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Nós podemos depositar a nossa fé nele. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. E a terceira função que nós podemos ver, pode passar por favor, que Ele é o nosso socorro. Versículo 18, leia aí comigo, diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E volta comigo aí um pouquinho, versículo 15 e 16, diz assim: e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então a consequência dessa humanidade de Jesus e desse ministério dele como um sumo sacerdote, nos dá esse maravilhoso presente que é o socorro dele, um socorro bem presente, o socorro que nós precisamos. Em várias culturas ao redor do mundo, as pessoas pintam as divindades como aqueles seres espirituais que estão completamente distantes, né? Os gregos pintam os deuses como se os deuses morassem no monte, né? No Monte Olimpo lá. Outras culturas veem que um Deus tal habita no mar, o outro Deus tal habita nos ares, o outro Deus tal habita na natureza, mas não se relaciona com a criação. Criou o mundo e largou lá, né? Deixou lá. Mas nós servimos o único Deus verdadeiro. Esses outros deuses não existem. Nós servimos ao único Deus verdadeiro, que se aproximou de nós, que veio ao nosso encontro, que se tornou humano, né? Embora Ele seja tão grande, Ele não está preso aqui à sua criação, que é o que nós chamamos de transcendência, mas mesmo assim, mesmo sendo tão grande, Ele veio ao nosso encontro para ter um relacionamento conosco. Olha que maravilhoso isso, né? Aquele Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo inteiro, se tornou humano, se tornou um de nós, veio e sofreu como um de nós. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele foi tentado como nós, né? Você acha que você é tentado? Lembre-se que o seu próprio Deus também foi tentado.
o seu Salvador foi tentado. A diferença é que Jesus, ele não foi tentado pelo seu próprio pecado, né? Nós somos tentados pelo nosso próprio pecado, mas Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas a tentação dele foi ainda mais severa, né? Satanás tentava ele, o pecado que habita aqui nesse mundo tentava ele, né? Os pecadores aqui também tentavam ele, né? Mas ele passou por diversos sofrimentos, por diversas tristezas e dores que nós passamos. Jesus passou. Jesus sabe o que é passar fome, Jesus sabe o que é passar sede, né? Lembra lá que ele passou 40 dias de jejum, estava morrendo de fome. Lembra que ele foi falar com a mulher lá na beira do poço e pediu água para ela porque ele estava com sede. Jesus sabe o que é passar necessidade. Em determinado momento ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Ele era um sem teto, né? Ele não tinha posses, não tinha bens materiais aqui nesse mundo, ele não tinha uma casa dele. E Jesus sabe o que é estar cansado. Houve um momento ali que ele dormiu num barco, mesmo no meio de uma tempestade ele estava dormindo. Imagina o cansaço que ele estava. Jesus sabe o que é passar pelo luto. Ele, né, perdeu o pai terreno dele ali, né, José. Nós não vemos, depois que Jesus é adulto, nós não vemos mais falar sobre José, né? Tudo leva a crer que José já havia falecido. O seu primo João Batista foi decapitado. O seu amigo Lázaro, né, morreu. Ele foi ali, viu Lázaro sepultado. Jesus chora ali naquele velório. Então, não existem sofrimentos que nós possamos passar que Jesus não conhece. Que às vezes você pode estar assim orando e tentando mostrar para Deus como é que é o seu sofrimento, porque Ele conhece. E é um Deus que se compadece de nós. E como nosso sumo sacerdote, Ele proporcionou a paz entre Deus e os homens. E nós temos agora esse verdadeiro socorro, o único socorro que nós podemos ter, que vem desse Deus verdadeiro, que sabe exatamente o que nós estamos passando. E Ele ajuda o seu próprio povo. Versículo 16 diz aqui que Ele não veio para socorrer os anjos, né? Ele veio para socorrer a descendência de Abraão. Ah, mas eu não sou judeu, né? Eu não sou descendente de Abraão. Se você crê em Jesus Cristo, você é a descendência espiritual de Abraão. Lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Ele diz assim, que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não só os filhos dos filhos dele, né? Mas todas as famílias da terra. Nem todos nós somos descendentes naturais de Abraão, mas podemos ser descendentes espirituais. Pode passar aí, por favor? O próximo versículo aqui nos diz, né, Romanos 9:8, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Se você crê nessa promessa, se você crê em Jesus Cristo, você passa a ser contado como um descendente de Abraão. E pode então ter esse socorro, pode ter essa salvação. Mas, infelizmente, né, alguns descendentes naturais, alguns descendentes físicos de Abraão, não são descendentes espirituais de Abraão, e não podem contar com essa promessa. Então, um dos maiores confortos que nós podemos experimentar é saber que Jesus Cristo, Ele se tornou o homem. Ele veio aqui, Ele sofreu no nosso lugar, Ele pôde experimentar as nossas dores, Ele sabe aquilo que nós passamos, e isso faz com que Ele venha também a nos dar o socorro devido. Os irmãos sabem, né, a dificuldade que eu e minha família passamos aí nesse último mês. Eu orava pedindo o conforto, orava pedindo o consolo de Deus, esperando que Deus viesse tirar com a mão ali, né, aquela dor, mas Deus, Ele não age assim. Ele continua nos consolando de várias outras formas que, às vezes, no momento ali a gente nem sabe, né? E um dos consolos, um dos confortos que eu pude experimentar nesses últimos dias foi lembrar disso, né? Que Jesus Cristo, Ele foi humano. Jesus Cristo, Ele sabe todas essas dores que a gente passa, né? Jesus Cristo, Ele sabe. Eu estava ali, né, no luto, sofrendo, chorando e pensando nisso, né? Eu estou orando para um Jesus, para um Deus que sabe o que é esse sofrimento que eu estou passando. Então, eu gostaria de concluir te perguntando, né? Você já parou para pensar no que de fato significa essa vinda de Cristo ao nosso mundo? É muito mais, né, do que nós
termos festas de Natal na igreja. Semana que vem, com fé em Deus, teremos aqui uma bela apresentação de coral. Que bom, mas Jesus Cristo não veio só para a gente ter festas de celebração assim. Jesus Cristo veio para ser o nosso sumo sacerdote, para ser esse nosso socorro. Talvez nós aqui não saibamos a dificuldade que você está passando, as dores que você está passando na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Cristo sabe as dores que você passa, e Ele não sabe só teoricamente, como algumas pessoas falam: eu sei muito bem isso que você está passando, mas às vezes as pessoas não sabem, elas tentam te consolar de alguma forma, mas Jesus Cristo sim, Ele sabe, não só de olhar de longe, mas de ver de perto, de sentir junto com você. E eu quero que você saia daqui hoje sabendo que você tem um Salvador presente. Você não tem um admirador que está distante, um admirador longe, mas você tem um sumo sacerdote que se apresentou a si mesmo como um sacrifício diante de Deus para perdoar os seus pecados, que Ele está bem próximo de você. Você tem um advogado fiel lá diante de Deus, que te defende das acusações de Satanás. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu gostaria de encerrar com um texto de Hebreus 7, 24 a 25, que diz assim: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse sacerdócio de Jesus não vai mudar jamais, é eterno. Essa função de Jesus Cristo ser o nosso sumo sacerdote, que nos apresenta lá diante de Deus, não vai passar, ninguém vai poder tirar essa função dele, é imutável. E tem esse convite maravilhoso, de que Ele pode salvar aqueles que se aproximam de Deus através dele. Então, o meu convite para você, os irmãos que estão aqui, você que assiste também pela internet, confie nesse Cristo, deposite sua fé nele. Ele está lá diante do Pai, intercedendo por nós. Como é gostoso saber que, quando alguém está orando por você, Foi um dos consolos de Deus também, saber, receber a mensagem dos irmãos, saber que os irmãos estavam orando por nós, e outros irmãos também de outras igrejas. Isso consolava a todos nós. Mas que maravilhoso saber que o próprio Cristo intercede por nós diante do Pai. Olha que precioso isso. Não perca isso de vista, que você possa viver com fé, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo veio ao nosso mundo para viver aqui no nosso lugar, para revelar o Pai, mas também para conhecer as nossas dores, para conhecer o nosso sofrer. Está apto então para apresentar esse sacrifício e ser esse nosso intercessor. Amém?